Meu marido tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes e cada um recebe 15% do salário dele. O filho do meio é o amor da minha vida, passou todos os finais de semana de janeiro com a gente. Viajamos muito, inclusive para diverti-lo, gastamos muito. Não haveria possibilidade de diminuir a pensão para 10%, já que ficamos pelo menos 10 dias? Detalhe, os 15% dá mais de R$2.000, só que no caso ele perde 45% por ser 3 filhos. Então, tudo isso era da mesma pessoa, contando esse contexto e perguntando basicamente se poderia diminuir esses alimentos aí, pelo que eu entendi, nesse período de férias, onde o pai teve esse gasto com a criança. Mas não pode, tá? Porque a pensão é definida em juízo, prevendo já uma situação de prolongamento aí no tempo, né? Das necessidades dessa criança. Se algum mês ela precisar menos, no outro mês que sobrar vai compensar e vice-versa. Mas a conformação social e de fato existente, né? É de que nos meses de férias, quando o filho vai passar férias com o pai, também vence aluguel, também vence IPTU no início do ano, também vence IPVA, também vence renovação da escola, matrícula, né? Então, assim, as contas não param de chegar só porque o filho foi passar dias de férias com o pai. Então, claro que, às vezes, eu acho isso penoso, né? Essa dinâmica, porque às vezes o pai deixa de passar férias com o filho porque sabe que vai ser um custo a mais, além da pensão que ele vai ter no mês. Então, essas dinâmicas engessadas da lei que a gente cria, elas acabam às vezes servindo para ajudar, mas serve mais para atrapalhar a convivência entre pai e filho, as dinâmicas familiares, né? E aí vão dizer assim, mas por que tu não concorda que no mês que o filho passa férias com o pai também tem que pagar pensão? As contas não param. De fato, as contas não param. Mas também a gente impede que o pai passe mais tempo com esse filho porque ele sabe que ele também vai ter um gasto a mais, né? Olha que complicado, né? É claro que se esses 2 genitores ainda vivessem juntos, eles dariam conta, eventualmente. Seria muito simples de pai e mãe negociarem esse tipo de coisa, porque um filho é um vínculo para a vida toda. Não importa que não exista mais intimidade entre esse casal, não importa que não role mais sexo, não importa que um tenha magoado o outro, importa é que essa relação deu frutos. Esses filhos, eles precisam da amizade desses pais, da parceria desses pais, para que se possa promover uma criação, um desenvolvimento saudável dessas crianças. É sobre isso, gente. É sobre a gente melhorar como ser humano para entender isso, essa dinâmica. Por mais que você já iniciou uma outra relação, aquele fruto da relação anterior nunca vai embora. Enquanto seus filhos existirem, vai existir esse vínculo com você e com a mãe do seu filho. Parcelaria daqui, né? Jogaria uma conta lá pra frente e tal, só que a pensão não dá pra jogar pra frente. A pensão não dá pra parcelar. A pensão não é algo que o pai pode negociar. Ele vai ter que pagar. Então, o que ele prefere fazer às vezes? Não passar as férias com o filho, porque ele sabe que vai ser um gasto dobrado. Olha que complicado, né? Então, a gente tem que pensar nessas dinâmicas. Acaba que a lei acaba engessando. Por quê? Porque quando a gente vive o casal ali com seus filhinhos, né, no âmbito doméstico, a gente não quer que ninguém meta a colher, a gente não quer que nenhum estranho meta o bedelho, né? Só que quando acontece a ruptura do vínculo familiar desse casal, o que acontece? Eles se socorrem do judiciário. Por que daí eles querem que um estranho se interfira nessa relação, né? Se os casais fossem sensatos, se as famílias tivessem bom senso,